E daqui a pouquinho vamos falar das coisas boas de Minas, que estão dentro daquela cestinha ali, mas pra gente passar pra lá, deixa só eu voltar numa coisa que eu lembrei aqui agora, que tem a ver com a gente estava falando de como provavelmente se darão as eleições no ano que vem, que é com várias pessoas, com vários candidatos mais à direita disputando, né? Você mesmo falou aí que o Bolsonaro, de certa forma, fundou a direita brasileira, né? Isso significa que o apoio do Bolsonaro é muito valioso, né? E aí a gente tem aquela questão que cara, será que a família Bolsonaro está disposta a... Porque o que acontece? Não sendo um Bolsonaro candidato à presidência da República, ao apoiar o Zema, por exemplo, e o Zema se torna presidente da República, e ele passa então, e vamos dizer que faça um bom trabalho, você passará a ter certo domínio sobre essa massa eleitoral por conta do que você conseguiu fazer, por exemplo, vamos dizer. Então eu suponho que existe um pé atrás ali para apoiar o candidato A ou B, e talvez por isso que até agora a gente não sabe claramente quem eles apoiariam, né? Isso, combinado com o fato de que a gente vai ter provavelmente mais de um nome de direita, não complica mais ainda? Assim, existe um esforço, como é que você vê que as coisas se formarão atrás do apoio do Bolsonaro? Isso é algo que tu tá planejando correr atrás, por exemplo? Ô Igor, eu e o presidente Bolsonaro sempre tivemos um relacionamento institucional, mas nunca fomos do mesmo partido, né? Em 2018, quando eu disputei o governo de Minas Gerais, no primeiro turno eu apoiei um outro candidato, que era do meu partido. O mesmo aconteceu em 2022. Meu partido tinha candidato a presidente, mas tanto no segundo turno de 18 e também no segundo turno de 22 eu apoiei o presidente Bolsonaro. Lembrando que nós temos algo em comum que nos aproxima, que tanto ele quanto eu não acreditamos nas propostas do PT. Tá. Entendeu? Eu vejo qualquer outro partido lá como melhor do que o PT e ele a mesma coisa. Então isso nos aproxima. E em 2022 nós tivemos um fato que foi ele inclusive ter um candidato do partido dele ao governo de Minas. Entendeu? Que é natural, já que é do governo dele. Exatamente, do partido dele, Mas o candidato dele não ganhou, eu ganhei em primeiro turno e no segundo turno eu apoiei ele. Então, em política, essas coisas são comuns, né? Ele não se manifestou, nem sei se vai se manifestar sobre estar apoiando alguns dos candidatos de direita, e é lógico que aquele que ele apoiar tem mais chance. Vai ter um número significativo, né, de apoiadores, de votos, e aumenta a sua chance, sim. Então, isso vai depender muito dele. E com certeza vai ser alguém do partido dele. Entendi. Eu, pelo meu partido, eu já até me considero um tanto quanto com a chance extremamente pequena, mas tenho noção disso, porque já aconteceu em outras eleições, entendeu? Mas isso não impede a minha caminhada de continuar e de, num segundo turno, todos estarem juntos. Entendi. E o que tem de bom lá em Minas, cara? O que tem dentro dessa cestinha aí, cara? Vamos... Cadê? Bota aqui. Eu também não tive tempo de ver hoje lá, não. Mas então vamos ver, pô. Só sei que são produtos de Minas. Ó, o brasileiro precisa saber, o Rio Grande do Sul produz muito vinho, mas os vinhos que mais têm ganhado prêmios aí no Brasil são os mineiros. Aí, olha isso. Eu gosto de um vinho, hein? Aqui no sul de Minas, na região de Andradas, de Caldas. Cachaça, todo mundo sabe que as melhores cachaças de Minas são lá de Salinas, norte de Minas, né? Tá aí, esse aí já é mais conhecido, é mais novidade. Aí, ó, tem um monte de cachaça aqui. Café. Deixa eu te contar um caso aqui. Conta aí.
3 anos atrás... Aproveita e fala no microfone. Estou falando longe aqui. 3 anos atrás, 4, nós tivemos um produtor de café lá que teve uma colheita excepcional, de altíssima qualidade. Ele vendeu a saca dele, a produção dele, por R$63 mil a saca. Isso é quase que o pó de café ser quase que igual um pó de ouro. R$63 mil a saca. A saca. O preço normal hoje está 1.700 aproximadamente, para você ver. Então nós estamos falando aí que é 40 vezes mais. Que é isso? Vamos aqui? pegar os outros aí. Isso aqui é tá com cara de um docinho esse daqui. Hein? Bora ver. Isso daqui tudo produzido no interior de Minas? Tudo no interior. Tá. Já que a capital nossa produz só produtos industrializados. Né? A Belo Horizonte, a produção agrícola é quase que nula. Esse aí é bandeirinha de Minas. Bandeirinha de Minas, exato. Tá aí para você. Maneiro. E esse aqui é novidade. Esse aqui acho que nem você, quem está nos acompanhando aí, conhece. O que será? Vamos ver. Esse aí é um azeite, mas ele não é feito de oliva. Olha aí de que ele é feito. Azeite de abacate. Abacate é uma oliva gigante. Já tive lá na produção, nessa indústria, e um abacate excelente. E eles estão produzindo agora sabonete. Também sabonete e cosméticos de abacate. Vou ficar com a pele boa. Produzido com puro azeite de abacate, sem adição de corante. Pô, legal, cara. Obrigado pelos presentes. Valeu. Eu gosto quando você vem aqui, pô, traz uns presentes gostosos. E vou te entregar também, ó. Eu sou de uma família que veio da Itália sem nada, para trabalhar nas lavouras de café, substituindo escravo ali na região de Ribeirão Preto. E o meu pai sempre gostou muito de colecionar as fotos antigas, de pegar depoimento dos familiares. Então, há uns anos atrás, nós escrevemos um livro que dá para você ler em 3, 4 horas, tem muita fotografia aí, que conta a história nossa dessa jornada da Itália aqui para o Brasil. A história de um nome, Zema. E uma coisa que eu tenho muito orgulho, ô Igor, é o seguinte: a minha família chegou aqui para trabalhar na enxada, nunca dependeu do governo, nunca vendeu, prestou serviço para o governo, eventualmente vendia lá uma gasolina, uma peça, né? Lógico, a gente estava lá no comércio, mas nunca teve essa dependência e nunca precisou dar o tombo, prejudicar em ninguém para poder prosperar. Então hoje a nossa empresa está lá, já tem mais de 100 anos, emprega mais de 5 mil pessoas diretamente, sem considerar os indiretos, e nunca teve nenhum vínculo com o Estado, nesse sentido aí. Quem começou foi teu avô? Meu bisavô. Tá. Mas o negócio, resumidamente, é o seguinte: nós sempre fomos concessionários de veículo, desde o início, peça, combustível. Meu pai fez o negócio crescer, comprou mais postos, mais concessionárias, e eu comecei meio que uma vertente nova, que foi as lojas de varejo. Meu pai queria que eu fosse trabalhar com ele em concessionária de veículos. Eu não me adaptei à concessionária. Eu falei que queria ter mais autonomia, liberdade. Você tinha quantos anos? Isso aconteceu, eu tinha 22 anos. Estava recém-formado. Estudei aqui em São Paulo, fiz faculdade aqui, mas sempre trabalhando. Férias eu estava lá trabalhando. Eu trabalho praticamente desde os 5 anos. Eu comecei a trabalhar quando eu aprendi a contar. 1, 2, 3. Meu pai já pôs para me contar parafuso e porca e arruela. Então, ele vendia a peça complicada e falava: conta 10 parafusos desse aí, 20 arruelas dessas, e eu já ajudava ele lá. Então, minha vida sempre foi é igual quem nasce numa casa de músico. Tá o piano ali, a guitarra aqui, não sei mais o que, toda hora tá fazendo. Eu tava lá, a minha casa era no meio, uma casinha de 40 metros quadrados, tava junto do negócio. Então aquilo era a vida do meu pai e a minha também. E meu pai passou por muitas dificuldades, herdou uma empresa praticamente falida, teve de reerguê-la. E aí eu acabei frustrando ele querendo que eu fosse vender Opala, Chevette, e eu falei: não vou dar conta disso aqui não gosto disso, até tentei. E fui abrir loja de eletrodoméstico. Falei: me empresta dinheiro que eu vou trabalhar com eletrodoméstico. E fiquei 30 anos
abrindo loja em 470 cidades, a grande maioria em Minas. Tanto é que eu falo que eu conheço o estado de Minas, talvez não tão bem quanto os caminhoneiros, porque rodei mais de 2 milhões de quilômetros lá para abrir essas lojas, para acompanhar a operação. Troquei de carro mais de 20 vezes e trocava de carro lá na empresa. A regra era quando estava mais ou menos com 100 mil quilômetros. Então, andou muito. Andei bastante. E não sabia, né? Desde o final dos anos 80, quando eu comecei a fazer isso, eu já estava meio que fazendo política, que eu fui ficando conhecido em toda a cidade. Você concorda? É verdade. Toda cidade que eu chegava, eu alugava um imóvel, ficava conhecendo o pessoal da imobiliária, o dono do imóvel, ia na rádio anunciar, ficava conhecido na rádio, ia atrás de uma construtora para reformar o imóvel, ia atrás de não sei mais quem para fazer a entrega, ia atrás de não sei mais quem para prestar aquele tipo de serviço. Então, praticamente em todo lugar de Minas, alguém me conhecia já e deve ter contribuído na minha eleição lá em 2018. Provavelmente. Né? E a empresa tem mais de 3 milhões de clientes cadastrados também, que a empresa tem o meu sobrenome, é Loja Zema, que está escrito lá. Então, tudo isso deve ter contribuído sem eu saber, que eu nunca tive interesse de candidatar. Tu não tá mais no dia a dia da Loja Zema? Não. Desde que eu saí em 2016, foi praticamente 2 anos antes da eleição. Primeiro eu fui para o conselho e depois que eu fui eleito, nem no conselho eu participo mais. O que aconteceu? Tu cansou em 2016? Tudo na vida tem ciclo. Eu não sei se já aconteceu com você. Já. Né? E assim, teve um fato interessante que quando o partido me chamou para ser candidato, o Partido Novo, eu falei não de início. Eu falei, eu nunca fui político, agora que eu estou com 52 anos, 53, eu vou mudar de profissão. Pensa bem, alguém foi médico a vida inteira, aí chama ele para ser engenheiro. É meio difícil, não é? Então eu falei não, mas eu comecei, Igor, toda noite, de madrugada, acordar e a questionar. Eu sempre critiquei tanto o setor público, que é burocrático, que é lento, que atende mal, que já me prejudicou muito. Uma vez eu fiquei com um empreendimento lá, 3 anos pronto, um empreendimento grande, que nós gastamos muito, investimos muito, sem operar, faltando uma assinatura da Secretaria do Meio Ambiente em Minas Gerais. 3 anos. Em vez de dar 70 empregos, eu fiquei pagando 4 vigilantes para ficar vigiando o imóvel. E depois teve assinatura, mas 3 anos. Isso, às vezes, se é uma pessoa que não está bem estruturada, já quebra. Você entendeu? Se não fosse um negócio um pouco maior, quebraria. Então, eu sempre tive essa indignação, esse inconformismo com relação ao Estado. Aí aquilo começou a me incomodar, eu falava, agora estão me chamando para ser candidato, criticar, falar é muito fácil. Agora você está sendo convocado e não quer ir? Então, essa autocrítica minha me moveu, mas eu achei também que eu estava tendo tipo uma alucinação. Por quê? Aos 53 anos, com a vida resolvida, você ir procurar sarna para coçar, você concorda? Não é? Eu acho que eu teria ficado em casa. E você começa a duvidar até da sua sanidade, né? Mas aí eu fui, eu não comentei aqui, mas eu fiz psicanálise uns 20 anos. Sério? Sério. E aí eu fui na psicóloga e falei, eu tô pretendendo ser candidato, tô pensando assim assado, mas eu tô desconfiado que eu posso estar tendo uma alucinação. Quero que você me faça um diagnóstico aqui. Ela fez um punhado de perguntas, aprofundou na questão e falou, não, você não está tendo alucinação, não. Você está normal, pode levar adiante aí o seu projeto. Porque tem hora que a gente cisma com algumas coisas, acha que está certo, acha que está ajudando e às vezes pode estar atrapalhando, não é? Então é bom sempre você escutar os outros. Então eu sempre tive essa visão aí de antes de decidir, sei que muitas vezes a decisão é minha, você está escutando as partes envolvidas para poder melhorar a qualidade da decisão. Você acaba errando um pouco menos. Teus filhos trabalham na empresa? Eu tenho uma filha que é da área artística, fez cinema aqui na FAAP em São Paulo e está fazendo mestrado nessa área lá em Londres. Legal. Até ela forma o ano que vem, eu vou ter de ir lá na formatura dela.
Então, ela não tem nada a ver com atividade muito empresarial, né? Ela dedica essa área. E eu tenho um filho que fez poli aqui na USP, em São Paulo, e que trabalha numa startup, na Quinto Andar. Tá. Sabe? Trabalha lá. Começou lá recentemente, tem pouco tempo, e está na área de tecnologia. E lá nós temos também na empresa já consolidado o seguinte: você quer vir trabalhar na empresa, primeiro mostre que você é competente no mercado. Aí depois você vem. Entendeu? Para a empresa não ser cabide de emprego para ninguém. Então eu já tenho um sobrinho que é um pouco mais velho, que trabalhou aqui em diversas instituições financeiras, formou no INSPER e que já está lá ajudando. Entendi. Então eu já tenho um sobrinho que já passou pelo teste e que hoje já está fazendo um bom trabalho lá. Então lá a gente quer gente boa. E não é porque é da família que vai ser privilegiado, não. Às vezes é melhor ser acionista só do que entrar e ser um executivo que não está contribuindo, ou que pode até atrapalhar o negócio. Concordo. Entendi. Então, o nepotismo lá é com método, não é? O Aí já não é nepotismo mais, é profissionalismo, você concorda? É importante ter gente da família, porque quem é da família parece que representa o negócio de uma forma diferente do que só o profissional. E nós temos casos de empresas que se profissionalizaram e que não deram certo. Não é porque profissionaliza que vai dar certo, não. A família, eu aprofundei nisso muito, que eu vivi a maior parte da minha vida em negócios, em empresa privada, tem um papel importantíssimo.